Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a ampliação do comércio e dos investimentos entre Brasil e África do Sul durante a abertura do Fórum Empresarial entre os dois países em Brasília. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu a ampliação do comércio e dos investimentos entre Brasil e África do Sul. A declaração foi feita durante a abertura do Fórum Empresarial Brasil-África do Sul, realizado em Brasília. Segundo Alckmin, a relação entre os dois países tem potencial para crescer e ganhar mais integração produtiva. Como lembra um antigo provérbio africano, se queremos ir rápido, podemos ir sozinhos, mas se queremos ir mais longe, devemos ir juntos. O fortalecimento do comércio entre o Brasil e a África é justamente o caminho que precisamos percorrer juntos. Este fórum empresarial é o espaço ideal para transformar potencial em resultados concretos. O vice-presidente destacou que o intercâmbio comercial entre os dois países ainda é considerado modesto, mas vem registrando crescimento. Em 2025, a corrente de comércio chegou a cerca de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão carnes de aves, açúcar e veículos. Já as importações são lideradas por minerais como prata, platina e outros metais do grupo da platina. These cooperation levels should include technology transfer as well as skills development between our two peoples. We want to position South Africa as Brazil's gateway into African markets under the African Continental Free Trade Area, and to position Brazil as South Africa's gateway into Latin America. So the two of us have an opportunity to mutually benefit. Durante o evento, Alckmin também defendeu a revisão do acordo de comércio preferencial entre o Mercosul e a União Aduaneira da África Austral, que reúne 5 países do continente. O objetivo é ampliar as linhas tarifárias beneficiadas e fortalecer o fluxo de comércio entre os dois blocos. Além do comércio, o governo brasileiro também negocia um acordo de cooperação e facilitação de investimentos para integrar as cadeias produtivas em setores estratégicos. A agenda ocorre durante a visita de Estado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ao Brasil. Pela manhã, ele foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, em encontro bilateral que também incluiu compromissos no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Brasil e África do Sul mantêm uma parceria estratégica desde 2010 e atuam juntos em fóruns multilaterais como o BRICS, o IBAS e o G20. A Rumo, maior operadora ferroviária independente do país, movimentou 84,2 bilhões de toneladas por quilômetro útil em 2025. O resultado representa uma alta de 5,4% no transporte de produtos agroindustriais em relação ao ano anterior. Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado pelos investimentos realizados nos últimos anos e pela adoção de trens mais produtivos, com até 135 vagões por composição. A empresa também destacou que a operação teve que se adaptar a uma nova dinâmica do agronegócio, com o transporte simultâneo de soja, milho e farelo ao longo do ano. Atualmente, a Rumo administra cerca de 13.500 quilômetros de ferrovias em 9 estados brasileiros. E a Apianca Brasil realizou nesta terça-feira em Brasília um seminário que contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A Associação Mundial para a Infraestrutura de Transporte Aquaviário, a Apianca Brasil, realizou nesta terça-feira um seminário em Brasília sobre as diretrizes e desafios dos portos e hidrovias no país. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou da abertura do seminário e falou sobre os investimentos para a indústria naval brasileira. 5 bilhões de projetos aprovados no Fundo da Marinha Mercante. É o maior volume de projetos aprovados da história do país e nesses 3 anos
Até agora, no primeiro semestre, nós estamos assinando em contratos assinados o equivalente a mais de 15 bilhões de investimentos, retomando, sobretudo, a indústria naval brasileira, que já chegou a gerar mais de 50 mil empregos, depois fomos a 15 mil empregos e a gente retomou agora no ano de 25 mais de 40 mil empregos. E a gente espera ainda esse ano chegarmos a mais de 60 mil empregos diretos e indiretos para o setor da indústria naval brasileira, que é fundamental para o país. O ministro também falou sobre os estudos de concessões de hidrovias na Amazônia. Segundo ele, a iniciativa está em andamento mesmo após a revogação do decreto que previa a inclusão de alguns desses projetos no programa de parcerias de investimentos. Conforme Costa Filho, a decisão do governo federal de revogar o decreto não interrompeu os trabalhos conduzidos pela Secretaria Nacional de Hidrovias, que prevêem a realização de análises técnicas, ambientais e logísticas para avaliar a concessão à iniciativa privada de hidrovias em rios da região amazônica, incluindo o Tapajós, o Madeira e o Tocantins. A medida acabou sendo anulada após mobilizações de entidades civis e comunidades tradicionais contrárias aos projetos. Em relação ao seminário Pianchi Brasil Diálogo Técnico, Diretrizes Globais e Desafios Nacionais, Impacto em Portos e Hidrovias, trata-se da primeira iniciativa institucional da Seção Nacional dedicada à análise técnica estruturada das diretrizes da Pianchi aplicadas ao contexto brasileiro. O evento se propôs ao aprofundamento técnico e à troca de experiências, bem como para o fortalecimento do debate nacional e para a construção de referenciais alinhados às melhores práticas internacionais e à realidade brasileira. O novo terminal de contêineres do Porto de Suape recebeu 28 equipamentos que somam um investimento de 241 milhões de reais. As máquinas fazem parte do projeto da APM Terminals, que prevê mais de 2 bilhões de reais em investimentos na primeira fase. Os equipamentos fabricados na China incluem guindastes e máquinas de pátio para movimentação de contêineres. O terminal foi projetado para operar com sistemas totalmente eletrificados, sem uso de combustíveis fósseis. A expectativa é que a operação comece já no segundo semestre, com capacidade inicial de cerca de 400 mil contêineres por ano. Com isso, a infraestrutura logística do complexo portuário de Suape deve aumentar em mais de 50%. Vamos agora para o portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia que vem deste conflito no Oriente Médio, porque há uma alta do petróleo que está mobilizando potências do G7. O aumento do preço do barril do petróleo vem mobilizando as potências ocidentais reunidas no G7 e o grupo que são os grupos dos países industrializados do mundo. Os ministros das finanças do grupo se reuniram nesta segunda-feira, dia 9, para discutir contra a disparada dos preços medidas no mercado mundial. Por enquanto, as potências decidiram não liberar as reservas de emergência para forçar a queda dos preços. O barril chegou a quase 120 dólares, o maior valor desde o início da guerra da Ucrânia em 2022. E houve um aumento de até 30% desde o início da guerra no Irã e do fechamento do Estreito de Hormuz, que é um estreito importante por onde passam os navios de petróleo. E o governo federal prepara uma proposta para revisar a lei de portos em vigor desde 2013. O texto está sendo elaborado pelo Ministério de Portos e Aeroportos em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A proposta prevê 3 mudanças principais: fixar os contratos de arrendamento portuário em até 70 anos, flexibilizar as exigências dos estudos de viabilidade dos projetos e revisar o modelo de contratação de trabalhadores via OGMO. A discussão ganhou urgência depois de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reforçou a exclusividade do OGMO na contratação de mão de obra portuária. O novo texto deve servir como alternativa a um projeto de lei que tramita no Congresso, mas que enfrenta resistências no setor. E você sabia que o SAMU também atua nos ares?
Em Santa Catarina, a base aeromédica de Joaçaba completou 1.000 horas de voo em missões de resgate e transporte de pacientes. A operação é feita em parceria com o Corpo de Bombeiros e atende cidades do meio-oeste e do extremo oeste do estado. As pequenas mãos e pés agora estão a salvo graças ao trabalho dos bombeiros de Santa Catarina. O recém-nascido precisou ser rapidamente atendido e transferido para um hospital de referência do estado. A ação só foi possível a um anjo dos céus. A aeronave Arcanjo 04 é fruto de uma parceria entre os bombeiros e o SAMU. Somada a outra aeronave, a Arcanjo 08, chegaram às 1.000 horas de voo a partir de Joaçaba, município com pouco mais de 30.000 habitantes e que fica a 390 quilômetros de Florianópolis. O avião atende emergências do meio-oeste e extremo-oeste catarinense a partir do aeroporto de Santa Terezinha. As remoções neonatais e pediátricas representam quase metade dos atendimentos. Nós completamos desde a abertura da base Joaçaba, no dia 10 de abril de 2024, 1.000 horas voando em prol do cidadão catarinense. A base, além de completar suas 1.000 horas de voo, através das aeronaves, tanto o Arcanjo 04 como também o Arcanjo 08, nós temos também a importante marca de mais de 360 missões já realizadas, bem como também 640 pessoas já transportadas, entre pacientes e também acompanhantes que comumente acabam usufruindo do serviço, acompanhando seus familiares. Antes da implantação da base, transferências interhospitalares podiam levar 8 ou até 10 horas por terra. Com o avião, o tempo-resposta foi significativamente reduzido, 96,4% das missões cumpridas com sucesso. Os municípios mais atendidos incluem Joaçaba, Videira, Caçador, Lages, Chapecó, Xanxerê e São Miguel do Oeste. Além das 2 aeronaves em Joaçaba, há mais 3 helicópteros que atendem o estado. Além das transferências hospitalares, a base também atua no transporte de órgãos para transplante e no apoio a missões de busca e resgate. Importante ressaltar que nós temos também o transporte não somente de aeromédico, mas também de trofa de materiais e também o transporte em apoio a esse transplante, onde nós temos alguns números também indicativos da base de Joaçaba. E além disso, quando a aeronave não está em missão, não está em voo, nós temos a manutenção de uma equipe entre bombeiros militares, médicos de voo, enfermeiros de voo, bombeiros comunitários, que realizam atendimento através de uma AR, uma autorresgate, aqui no município de Joaçaba e também região, atendendo ocorrências primárias por terra, fazendo assim uma unidade, uma viatura de intervenção para atendimentos e urgências aqui na cidade de Joaçaba. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!